Tudo bom com vocês? Pai Senhor a todos. E hoje, mais um devocional para a glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está no Salmo 112, o 8, que fala assim: o coração do justo, né? Aqui está falando sobre o coração do justo, quando teme a Deus, né? Quando coloca o seu coração firmado no Senhor. Aí ele fala assim no 8: o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo oh meu Jesus, o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, que a gente louve a Deus. Então, esse salmo aqui, Salmo 112, é um salmo muito bonito. E logo no seu começo diz: louve ao Senhor, né? Confie no Senhor. Então é um salmo que faz com que a gente confie em Deus. E quando a gente confia em Deus, quando a gente tem alegria nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, Deus abençoa a nossa descendência. E que a gente seja justos, que a gente tenha um coração firmado no Senhor, né? Que esse coração firme em Deus, ou seja, que independente da situação que a gente passe, que a gente tenha, aqui está dizendo, ó, ele está sendo perseguido por seus inimigos. Então, o seu coração vai confiar até ele ver os seus inimigos sendo castigados, né? Então, ele vê aqui, ele vai ver. Quando a gente confia no Senhor, a gente passa por atribulações, passa por dificuldades, mas a gente tem que ter aquela confiança de: eu vou confiar em Deus, essa situação ruim vai passar. Quando a gente está passando por uma situação ruim, é muito difícil, né? Eu sei que é difícil, eu sei que a nossa carne grita, dizendo: ai, isso parece que não tem fim. Mas Deus dá o nosso fim, né? Deus dá o fim daquela situação. Deus deu o fim na situação do povo hebreu que estava sendo escravizado pelos egípcios. Foram 400 anos aquele povo ali sendo escravizado, mas Deus deu fim. Deus deu fim ao deserto. Deus deu fim a outros povos que quiseram escravizar os hebreus. Deus deu fim ao holocausto que teve com Hitler. Então, Deus dará fim a essa guerra que está tendo lá. É o Senhor que dará fim. Você vê que é um povo que confia em Deus. Então, que a gente, como herança desse povo, a gente, por meio de Jesus, a gente tem que ser assim também. Independente da situação que a gente passar, da dificuldade. Tem gente que tem provas, né, na saúde, tem gente que tem provas na família, tem gente que tem provas na escassez de comida. Então eu já vi muitos testemunhos de pessoas que o crente ele não está livre de passar por dificuldades, né? Esse falso evangelho que pregam aí dizendo que o crente ele não passa dificuldades porque Jesus já levou nossas dificuldades, que a gente vai ser abençoado em tudo, vai ser próspero em tudo, vai ser rico, vai ser isso, vai ser aquilo. Enquanto o próprio Jesus ele coloca na Bíblia assim, coloca na palavra dele que a gente não deve procurar as riquezas desse mundo, que a traça e o ouro corroem. Lógico que Deus não quer que a gente passe fome ou seja miserável, né? Mas Ele não quer que o nosso coração estejam nas coisas aqui terrenas, né? O Senhor, Ele quer que Ele seja o primeiro no nosso coração. Deus não quer que seu marido seja o primeiro no seu coração, que seus filhos sejam o primeiro no seu coração, que você mesmo seja o primeiro no seu coração, que as riquezas sejam o primeiro no seu coração. Deus quer que Ele seja o primeiro no seu coração, né? Então que a gente aprenda com a palavra de Deus. E hoje eu vejo muita coisa sendo pregada errada. Hoje eu vejo pessoas que pregam para não orar por outras pessoas, que esse é o evangelho. O evangelho você ora, o evangelho você doa. Hoje em dia as pessoas não querem mais doar nada, só quer vender, sendo que Jesus Cristo ele falou, né? Ele disse: se você tiver 2 capas, ele não disse se você tiver 4 capas, se você tiver 10 capas, ele disse se você tiver 2.
Dê um ao seu irmão e fique com outra. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe e dessa forma simples que Ele achou para que a gente compreendesse. Porque Jesus Cristo, Ele pregava de uma forma simples para que os simples compreendessem. E não só aqueles que entendiam a lei. Porque os que entendiam a lei não quiseram escutar Ele. Tiveram medo de Jesus roubar o poder, né? Eles queriam tanto o poder, a sede do poder daqueles sacerdotes, daqueles escribas, foram tantas que eles não viam ali o Messias. Eles viam um homem que queria poder ali, que queria roubar o poder deles. Porque aqueles sacerdotes, aquele povo ali que tinha mais um pouco de conhecimento, tinha um povo nas mãos deles, né? Tinham riquezas que o povo dava. Então, isso fez com que a ambição crescesse e eles não aceitassem o Messias, não aceitassem Jesus. E até hoje você vê que os hebreus, eles não aceitam Jesus e não aceitam Jesus como Messias. Sabem que Jesus Cristo veio a esse mundo porque tem provas ali fiéis, né? Provas irrenegáveis que Jesus Cristo veio ao mundo, mas eles não aceitam Jesus como Messias. Então, que a gente aceite Jesus, né, como nós aceitamos, óbvio, né? Mas que a gente aceite confiar no Senhor e aceite fazer o que o Senhor Jesus mandou. A entender a palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus. Não só dizer assim, eu sou cristão, mas eu vi uma pergunta de um homem ontem, né, que eu estava assistindo um podcast, ele disse, com esse falso evangelho, né, que é pregado, que hoje estão pregando, né, dizendo assim, se a minha salvação se eu já sou salvo por Cristo Jesus, então eu não preciso ser uma pessoa boa. Mas essa pessoa se esquece que você ser um servo de Jesus, você tem que imitar Ele. Ele disse, sejam meus imitadores, ou seja, a gente tem que ser imitador de Jesus Cristo. O nosso exemplo a ser seguido em bondade, em paciência, em fidelidade, em amor, tudo tem que ser Jesus. Por isso que ele diz, né, não terás ídolos. Por isso que o Senhor, Ele não quer que a gente tenha ídolo, porque o ídolo do mundo, ele é pecador, como eu e você. Agora Jesus não, Jesus foi o único que veio a esse mundo e não pecou. Então que a gente tenha isso, né, nas nossas mentes e nos nossos corações. Que o nosso maior exemplo é Deus, é Jesus. Não é um homem, não é nós mesmos, não é um pastor da igreja que é o nosso maior exemplo. Não é uma pessoa que é famosa na internet, um blogueiro. Não é um cantor, não é. Porque todos ali são pecadores, todos têm falhas. Às vezes nas redes sociais a gente vê muito isso, as pessoas são uma coisa, mas quando sai do celular é outra. O celular está adoecendo também muita gente. Então quanto mais a gente se afastar do celular, melhor, das redes sociais, melhor pra gente. Então é isso. A palavra de Deus de hoje, que a gente aprenda com Deus, que a gente seja firmes e fortes com Deus e não desista, né? Que a gente seja perseverante no Senhor e no seu amor e na sua palavra, né? Que a gente seja perseverante. Senhor, eu sou serva tua, Senhor, a tua palavra, Senhor, olha aqui para a tua palavra, Deus. Tua palavra promete isso, isso e isso, porque Deus é fiel em cumprir a palavra dele. Né? Nos nossos momentos de dificuldades, quando a nossa despensa estiver vazia, que a gente creia no Senhor. Quando a nossa despensa estiver cheia, que a gente confie no Senhor. Mas que a gente sempre confie no Senhor, independente da situação. É difícil, nos momentos difíceis, é difícil. Nos momentos alegres a gente não pensa nem em Deus. Tem gente, né? Mas que a gente aprenda a pensar e agradecer a Deus nos momentos bons. Que a gente tenha a alegria de dizer, Senhor, vem aqui dividir comigo essa alegria. Obrigada, Senhor, por Senhor ter me